São Francisco de Assis, o pobre que enriqueceu o mundo. São Francisco foi uma vez pelo deserto do Burgo do Santo Sepulcro e, passando por um castelo que se chama Monte Casal, veio a ter com ele um jovem nobre e delicado. Ele disse: Pai, tenho muita vontade de ser um dos vossos frades. Respondeu São Francisco: Filho, és jovem, delicado e nobre. Talvez não possa suportar a pobreza e a aspereza da ordem. E ele disse: Pai, não sois homem como eu? Como a suportais vós? Assim eu poderei também com a graça de Cristo. Agradou muito a São Francisco essa resposta, pelo que, bendizendo, imediatamente o recebeu na ordem e lhe pôs o nome de Frei Ângelo. E portou-se esse jovem tão graciosamente que em pouco tempo São Francisco o fez guardião do convento chamado Monte Casal. Naquele tempo, frequentavam a região 3 famosos ladrões, os quais faziam aí muito mal. Vieram eles um dia ao convento dos frades e pediram ao Frei Ângelo que lhes desse de comer. O guardião respondeu-lhes deste modo, repreendendo-os asperamente: Vós, ladrões e cruéis homicidas, não vos envergonhais de roubar as fadigas dos outros, mais ainda, como presunçosos e imprudentes, quereis devorar também as que são mandadas aos servos de Deus? Que não sois vós talvez dignos de que a terra vos sustente, porque não tendes nenhuma reverência aos homens e a Deus que vos criou. E de cuidar da vossa vida e não me apareçais outra vez. Pelo que eles, perturbados, se partiram dali com grande raiva. E eis que São Francisco chega de fora com um saco de pães e um vaso de vinho, que ele e o companheiro tinham esmolado, e contando-lhe o guardião como os havia expulsado, São Francisco fortemente o repreendeu, dizendo-lhe: Tu te comportaste cruelmente, porque melhor se levam os pecadores a Deus com doçura do que com cruéis repreensões. Donde nosso Mestre Jesus Cristo, cujo Evangelho prometemos observar, disse que os sãos não têm necessidade de médico, mas os enfermos, e que não tinha vindo para chamar à penitência os justos, mas os pecadores, e por isso ele frequentes vezes comia com eles. E porque obraste contra a caridade e contra o santo Evangelho, ordeno-te pela santa obediência que imediatamente apanhes esse saco de pães e esse vaso de vinho, e que vás atrás deles solicitamente, por montes e até por vales, até os encontrar, e lhes apresentes, de minha parte, todo este pão que mendiguei e este vinho. E depois, ajoelha-te diante deles, dizendo-lhes humildemente toda a culpa de tua crueldade. Depois, lhes rogues de minha parte, que não mais façam mal, mas temam a Deus, e não ofendam mais o próximo. E se eles fizerem isso, prometo prover-lhes em suas necessidades e dar-lhes continuamente de comer e de beber. E quando isto lhes tiveres dito, volta aqui humildemente. Enquanto o dito guardião foi cumprir o mandado de São Francisco, ele se pôs em oração e pedia a Deus que abrandasse os corações daqueles ladrões e os convertesse à penitência. Aproximou dos ladrões o obediente guardião
e apresentou-lhes o pão e o vinho, e fez e disse o que São Francisco lhe impôs. E como aprouve a Deus, aqueles ladrões, comendo a esmola de São Francisco, juntos começaram a dizer: ai de nós, míseros desventurados, que duras penas do inferno nos esperam, que vamos não somente roubando o próximo e batendo e ferindo, e ainda mais matando. E no entanto, por tantos males e tão aceleradas coisas que fizemos, nenhum remorso de consciência e nem temor de Deus sentimos. E eis que este santo frade vem a nós, e por algumas palavras que nos disse justamente por causa das nossas malícias, nos disse humildemente a sua culpa. E além disso, nos trouxe pão e vinho e tão liberal promessa do Santo Pai. Verdadeiramente, esses frades são santos de Deus, os quais merecem o paraíso, e nós somos filhos da eterna danação e merecemos as penas do inferno. E cada dia aumentamos nossa perdição e não sabemos se pelos pecados que temos cometidos até hoje acharemos a misericórdia de Deus. Estas e semelhantes palavras disse um deles, e os outros disseram: certamente dizes a verdade, mas que devemos fazer? Vamos, disse este, a Francisco de Assis, e se ele nos der esperança de que podemos achar misericórdia em Deus por nossos pecados, façamos o que ele mandar e possamos livrar as nossas almas das penas do inferno. Este conselho agradou os outros, e os três, de acordo, se dirigiram logo a São Francisco e disseram-lhe assim: Pai, nós, por muitos acelerados pecados que cometemos, não cremos poder achar misericórdia em Deus, mas se tiveres alguma esperança que Deus nos receba em sua misericórdia, eis-nos, estamos prontos a fazer o que disseres e fazer penitência contigo. Então, Francisco recebeu-os caritativamente e com benignidade, confortou-os com muitos exemplos e, deixando-os certos da misericórdia de Deus, prometeu-lhes alcançá-la de Deus, mostrando-lhes que a misericórdia de Deus é infinita. E se nós tivéssemos infinitos pecados, ainda a misericórdia de Deus é maior, segundo o Evangelho. E o apóstolo São Paulo disse: Cristo bendito veio a este mundo para resgatar os pecadores. Por tais palavras e semelhantes ensinamentos, os ditos três ladrões renunciaram ao demônio e às suas obras, e São Francisco os recebeu na ordem, e começaram a fazer grande penitência. 2 deles pouco viveram após a conversão e foram ao paraíso. Mas o terceiro, sobrevivendo e repensando em seus pecados, deu-se a fazer tal penitência, que durante 15 anos contínuos, exceto as quaresmas comuns, as quais fazia com os outros frades, o resto do tempo, sempre 3 dias na semana, jejuava pão e água e andava sempre descalço, e só trazia uma túnica às costas e nunca dormia depois das matinas. Por esse tempo, São Francisco passou desta mísera vida. Tendo, pois, ele continuado por muitos anos com tal penitência, eis que um dia após as matinas lhe veio tanta tentação de sono, que por maneira nenhuma podia resistir ao sono e vigiar como queria. Finalmente, não podendo resistir ao sono nem orar, foi ao leito para dormir, e logo que repousou a cabeça, foi arrebatado e levado em espírito a um monte altíssimo, no qual havia um abismo profundíssimo, e daqui e dali penhascos, cheio de lascas,
e aguçados escolhos desiguais sobressaíam dos rochedos, e o aspecto desse abismo era medonho de se ver. Um anjo que conduzia esse frade o empurrou e o lançou por esse abismo abaixo, o qual, chocando-se e despedaçando-se de escolho em escolho, chegou por fim ao fundo do abismo, desmantelado e pulverizado, conforme lhe parecia. E jazendo mal acomodado no chão, disse-lhe aquele que o conduzia: levanta-te, que é preciso fazer ainda viagem maior. Respondeu-lhe o frade: pareces-me muito indiscreto e cruel, homem. Por que me vês morrer da queda que me fez em pedaços e dizes-me: levanta-te? E o anjo, aproximando-se dele e tocando-lhe os membros, sarou-os perfeitamente e o curou. Depois lhe mostrou uma planície cheia de pedras agudas e cortantes, de espinhos e abrolhos, e disse-lhe que por toda aquela planura lhe era necessário passar a pés nus até que chegasse ao fim, no qual se via uma fornalha ardente, a qual ele devia entrar. E havendo o frade atravessado a toda aquela planície com grande agonia e pena, o anjo lhe disse: entra nessa fornalha, porque isto te convém fazer. Respondeu ele: ai de mim! Quanto me tem sido cruel guia, que me vês quase morto por causa dessa angustiosa planície, e agora, para repouso, me mandas entrar nesta fornalha ardente. E olhando ele, viu em torno da fornalha muitos demônios, com forcados de ferro nas mãos, com os quais, porque ele hesitava em entrar, o atiravam dentro subitamente. Entrando que foi na fornalha, olha e vê um que fora seu compadre, o qual ardia inteiramente, e lhe perguntou: ó compadre desventurado, como vieste aqui? E ele respondeu: segue um pouco mais adiante e acharás a minha mulher, tua comadre, a qual te dirá a causa da nossa condenação. Indo o frade um pouco além, eis que aparece a dita comadre toda abrasada e metida numa grande porção de fogo. Ele lhe perguntou: ó comadre desventurada e mísera, por que vieste a um tão cruel tormento? E ela lhe respondeu: porque no tempo da grande fome, a qual São Francisco havia predito, meu marido e eu falsificávamos a medida do trigo e da aveia que vendíamos. Por isso, eu me abraso dentro dessa mesma medida que falsifiquei. E ditas estas palavras, o anjo que conduzia o frade tirou da fornalha e depois lhe disse: prepara-te para uma horrível viagem que tens que fazer. E ele se lamenta dizendo: ó duríssimo condutor, que não tens compaixão de mim. Vês que estou quase todo queimado da fornalha e ainda me queres levar a uma viagem perigosa. Então o anjo o tocou e ele ficou são e forte. Depois o levou para uma ponte que não se podia atravessar sem grande perigo, porque ela era muito frágil e estreita, muito escorregadia e sem parapeito. E embaixo passava um rio terrível, cheio de serpentes, dragões e escorpiões, e ainda lançava um grandíssimo fedor. E o anjo lhe disse: passa por esta ponte, que por tudo te convém passar. Respondeu ele: e como poderei passar sem cair nesse perigoso rio? Disse-lhe o anjo: vem atrás de mim e põe o pé onde vires que eu ponho o meu, e assim passarás bem. Passou esse frade atrás do anjo
como lhe havia ensinado, até o meio da ponte. E estando assim no meio, o anjo voou, partindo-se dele, foi para um monte altíssimo, muito longe da ponte. E ele considerou bem o lugar para onde o anjo voara, mas ficando sem guia e olhando para baixo, via aqueles animais tão terríveis, com as cabeças fora da água e com as bocas abertas, pronto para devorá-lo se caísse. Estava com tanto temor que não sabia o que fazer ou o que dizer, porque não podia voltar atrás ou seguir adiante. Vendo-se em tal tribulação e que não tinha outro refúgio senão em Deus, debruçou-se e abraçou a ponte, e com todo o coração e com lágrimas recomendou-se a Deus que pela sua santíssima misericórdia o quisesse socorrer. E feita essa oração, pareceu-lhe que lhe começava a nascer asas, pelo que com grande alegria esperava que elas crescessem para poder voar além da ponte para onde voara o anjo. Mas depois de algum tempo, pelo grande desejo que tinha de passar a ponte, pôs-se a voar, e porque as asas não estavam bastante crescidas, caiu sobre a ponte e as penas lhe caíram. Pelo que de novo se abraçou com a ponte como antes e recomendou-se a Deus. E terminada a oração, ainda lhe pareceu ter asas, e como da primeira vez, não esperou que elas crescessem perfeitamente. Por isso, metendo-se a voar antes do tempo, caiu ainda sobre a ponte e as penas lhe caíram. Vendo assim que caía pela pressa de voar antes do tempo, começou a dizer consigo mesmo: na verdade, se tiver asas terceira vez, esperarei que elas estejam tão grandes até poder voar sem cair. E estando a pensar assim, viu-se a terceira vez com asas, e esperou muito tempo até que elas ficassem bem grandes, e pareceu-lhe que pelo primeiro e segundo e terceiro crescimento de asas, tinha esperado bem uns 150 anos ou mais. Finalmente, levantava-se pela terceira vez com todo o esforço, tomou o voo e voou para o lugar onde tinha voado o anjo. E batendo à porta de um grande palácio em que ele estava, o porteiro perguntou-lhe: quem és tu que vieste aqui? Respondeu ele: eu sou um frade menor. Disse o porteiro: espera que eu vou chamar São Francisco para ver se te conhece. Indo aquele a São Francisco, ele começou a olhar as maravilhosas paredes do palácio, e lhe pareciam aquelas paredes transluzirem de tanta claridade, e ele via claramente os coros dos santos e o que dentro se fazia. E estando ele estupefato a olhar assim, eis que vem São Francisco, Frei Bernardo, Frei Egídio, e atrás dele tal multidão de santos e santas que tinham seguido a vida deles, que quase era impossível de se contar. Chegando, disse São Francisco ao porteiro: deixa-o entrar, porque ele é um dos meus frades. E logo que entrou, sentiu tanta consolação e tanta doçura, que esqueceu todas as tribulações que tinha tido, como se não houvessem existido. Então, São Francisco, levando-o para dentro, mostrou-lhe muitas coisas maravilhosas e depois lhe disse: filho, é necessário que voltes ao mundo, e aí ficarás 7 dias, durante os quais te prepararás diligentemente com toda devoção, porque depois de 7 dias eu irei por ti, e então virás comigo para este lugar de bem-aventurados. E São Francisco trazia um manto maravilhoso, adornado de estrelas belíssimas, e seus 5 estigmas eram como 5 estrelas belíssimas de tanto esplendor que iluminavam todo o palácio com seus raios.
Deus. E Frei Bernardo tinha à cabeça uma coroa de estrelas belíssima. Frei Egídio estava adornado de maravilhoso lume, e muitos outros santos frades conheceu, os quais no mundo nunca tinha visto. E ele, despedido por São Francisco, ainda que de má vontade, voltou ao mundo. Despertando e voltando a si, os frades tocavam a prima, de sorte que só tinha durado esta visão entre as matinas e a prima. Ainda que lhe parecia durar muitos anos, e contando em ordem ao seu guardião toda essa visão, dentro de 7 dias começou a sentir febre, e no 8º dia veio a ele São Francisco de Assis, conforme lhe prometera, com grandíssima multidão de gloriosos santos, e conduziu aquela alma ao reino dos bem-aventurados, a vida eterna. 11º dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graças, toda exaltação e todo bem. Assim seja, assim seja. Amém. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois virgem feita a Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e Dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve ao Palácio do Senhor, salve ao Tabernáculo do Senhor, salve à morada do Senhor, salve ao manto do Senhor, salve ao servo do Senhor, salve, ó Mãe do Senhor. E salve vós todas, ó santas virtudes derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo, nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis servos de Deus. Amém. Pater noster, que es in cieli, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationis, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Glória Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva para nós a sua face serena e de nós tenha misericórdia. Que o Senhor lance sobre nós o seu olhar de bondade e nos conceda a sua graça. Que a bênção de Deus, a intercessão da Virgem Maria, do glorioso e castíssimo São José e de nosso Pai São Francisco esteja conosco hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem.